Sou Denise Schlickman, especialista em direito eleitoral, doutora na área, justamente em financiamento de campanhas eleitorais. E vim trazer para você algumas questões críticas relacionadas a um dos pontos mais importantes da prestação de contas das próximas eleições municipais, que são justamente as contas bancárias. Em primeiro lugar, contas bancárias são absolutamente obrigatórias, ainda que não haja movimentação financeira. E quanto à não existência de movimentação financeira, eu chamo a sua atenção em relação à estranheza que isso pode eventualmente causar. É claro que uma campanha eleitoral pode ter apenas doações de bens ou mesmo recebimento de doações de serviços, mas ainda assim todos estão obrigados a abrir uma conta bancária e nela registrar toda a movimentação financeira de campanha ou provar a sua ausência. Em prestação de contas, há uma premissa muito básica de que a movimentação financeira comprova ou não aquilo que está efetivamente declarado nas contas. Onde abrir conta bancária? Existem algumas dúvidas sempre, por exemplo, no sentido de se é possível abrir nos bancos digitais, nos bancos gratuitos. Não há nenhum tipo de vedação normativa. Candidatos, partidos políticos podem abrir conta bancária em qualquer banco, desde que sejam instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central e que, importantíssimo, que possam emitir extratos eletrônicos. Extratos eletrônicos não são aqueles extratos de máquina, de internet banking, não. São extratos bancários produzidos pelos bancos especialmente para essas contas, em que há uma identificação daquilo que nós chamamos de contrapartes, ou seja, todos os débitos e todos os créditos estarão identificados por CPF ou por CNPJ. Não são todas as instituições financeiras que fazem isso. E esta é uma informação importante antes de decidir onde abrir a conta bancária. Prazo. Candidatos têm prazo de até 10 dias contados da concessão de um número de CNPJ pela Receita Federal. Esta concessão é automática tão logo haja a solicitação do registro de candidatura. Já partidos políticos têm uma conta bancária permanente, uma conta denominada doações para campanha. Se eventualmente não abriram esta conta bancária, devem fazê-lo até o dia 15 de agosto de 2024, que é o prazo estabelecido na resolução do TSE. Candidatos a vice e suplente estão desobrigados de abrir conta bancária, mas podem abrir, se assim desejar. Há algumas questões específicas sobre exceções, onde não há a obrigatoriedade de abrir conta bancária. Em primeiro lugar, onde não haja possibilidade, ou seja, não há agência bancária, não há posto de atendimento bancário, ou seja, não há possibilidade de abrir conta bancária. Ainda assim, o meu alerta é no sentido de que, havendo a possibilidade de abrir conta, ainda que não seja no município, é sempre a melhor opção, porque é mais simples de comprovar uma eventual ausência de movimentação financeira ou mesmo a movimentação financeira que se vá alegar depois na prestação de contas. A segunda hipótese em que não é obrigatória a abertura de conta bancária é aquela em que o candidato renunciou, veja a novidade para esta eleição, expressamente ao registro da candidatura. Não valerá a renúncia tácita, ela terá que ser expressa. Além disso, também não estão obrigados a abrir conta bancária candidatos que desistiram da candidatura, que tiveram registro indeferido ou que foram substituídos, mas veja, antes do prazo de 10 dias que tinham para abrir conta bancária contados da concessão do CNPJ. E mesmo assim, se não houver indícios de movimentação financeira, seja de arrecadação de recursos ou realização de gastos. Nesta hipótese, haverá a dispensa de abertura de conta bancária. Mas muita atenção, essa dispensa não é de prestação de contas, ela é apenas de abertura de conta bancária. E temos ainda uma novidade em relação aos candidatos que tenham registro de candidatura não conhecido pela Justiça Eleitoral a qualquer tempo. Esta é uma situação processual em que a candidatura ela não apresenta nenhuma condição de validade. Então, esse pedido de registro não é nem recebido pela Justiça Eleitoral. Então, nessa condição, é claro, não há a obrigatoriedade de abrir conta bancária.
Se houver recebimento de recursos públicos, Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou fundo partidário, a abertura de uma conta bancária é obrigatória. Veja, para cada natureza de recursos é importantíssimo que haja uma conta bancária específica. Naturezas diferentes de recursos não se misturam. Não é possível, por exemplo, transferir recursos de uma conta bancária para outra. Isso nunca será possível, ok? Como eu sei que eu vou receber ou não fundo especial de financiamento de campanha e fundo partidário? Isso depende do partido político. Então, a informação deve ser buscada junto ao partido político. Ela observa critérios definidos pelo Diretório Nacional e pelos demais diretórios. Partidos políticos normalmente já têm uma conta de fundo partidário. É esta a conta que deve ser utilizada no caso da movimentação de recursos do fundo partidário. Veja que a súmula 16, que ainda às vezes é alegada nos processos de prestação de contas, de que outros meios poderiam comprovar a regularidade da movimentação financeira de campanha, esta súmula do TSE ela está revogada já desde 2002, ou seja, não há outra possibilidade de provar movimentação de contas que não seja efetivamente a conta bancária. Daí a importância da sua abertura. Quando nós tratamos dos procedimentos de abertura dessas contas, né? Para os candidatos é preciso um requerimento de abertura de conta bancária. Este requerimento está disponível na página dos tribunais eleitorais na internet. Um comprovante de inscrição no CNPJ para as eleições, aquele que a Receita Federal concede logo após haja a solicitação do registro. Esta prova do CNPJ é obtida diretamente na página da Receita Federal, nome dos responsáveis pela movimentação financeira daquela conta de campanha com endereço atualizado. Já os partidos políticos também precisam de um requerimento de abertura de conta bancária. Este requerimento está disponível na página do TSE e na página dos TREs na internet. Também uma comprovação de inscrição no CNPJ, que pode ser obtida nos sites da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. Vamos lembrar aqui que partidos políticos já possuem CNPJ, né? São pessoas jurídicas de direito privado. A diferença para os candidatos: partidos precisam de uma certidão de composição partidária, que está disponível na página do TSE na internet, e aqui eu chamo a atenção para a verificação, a necessidade de verificação de se essa composição partidária está atualizada. Há um sistema no TSE chamado SGIP, na Justiça Eleitoral, Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, que é onde os partidos políticos atualizam as suas informações. Então, é importantíssimo que essas informações de titulares, dirigentes do partido político, estejam atualizadas, porque se elas não estiverem atualizadas, esta certidão de composição partidária vai estar errada. E aí haverá problemas na hora de obter o CNPJ. O CNPJ correto, não, a abertura de conta bancária terá problemas. E o nome dos responsáveis pela movimentação da conta bancária também com endereço atualizado. Essas contas todas são identificadas de acordo com o CNPJ fornecido pela Receita Federal. A representação destas pessoas, a identificação dos representantes, mandatários, prepostos, ou seja, pessoas que vão movimentar esta conta, eles precisam estar identificados e qualificados conforme uma regulamentação específica do Banco Central. O que significa isso? A abertura de contas bancárias de campanha eleitoral, além das especificidades que nós estamos vendo aqui, próprias a uma campanha eleitoral, a uma conta bancária desta natureza, elas são também contas bancárias comuns. Então, aquilo que é necessário para um correntista abrir uma conta bancária em banco, será solicitado também para candidatos e partidos políticos. Por isso que os bancos podem exigir a apresentação de documentos adicionais. O candidato ou pessoas autorizadas têm que apresentar um documento de identificação pessoal, um comprovante de endereço atualizado, comprovante de inscrição no CPF, como pessoas físicas que são. Partidos políticos, dirigentes, pessoas autorizadas também precisam das mesmas informações,
documento de identificação pessoal do presidente do partido, do tesoureiro, comprovante de endereços atualizados, comprovante de inscrição no CPF dessas pessoas. Nós temos algumas importantes inovações para a eleição municipal de 2024. Que inovações são essas? Nós teremos meios eletrônicos de abertura, possibilidade de que os partidos políticos se utilizem nos bancos e também os candidatos de meios eletrônicos que hoje os bancos já utilizam para abrir contas bancárias comuns. Será possível que os bancos aceitem assinatura eletrônica na forma avançada ou qualificada. A forma avançada é aquela em que há comprovação documental, a forma qualificada é aquela em que há um certificado digital, e é possível também que os bancos confrontem informações de identificação com bancos de dados de caráter público ou privado para que isso torne mais simples e mais rápida a abertura de uma conta bancária. Os documentos a serem apresentados, eles observam então as exigências do Banco Central. É preciso apresentar endereços compatíveis com o requerimento de abertura de conta bancária obtido junto à Justiça Eleitoral, e na hipótese de se abrir mais de uma conta bancária no mesmo banco, pode o banco dispensar a reapresentação dos documentos que ele já possui. E a novidade também para as eleições de 2024, que é a possibilidade de dispensar a abertura de conta bancária com documentos que possam ser obtidos em sites oficiais, ou seja, os bancos podem buscar essas informações diretamente e isentar partidos políticos e candidatos da sua apresentação. Há uma norma complementar que está em vigor para as eleições municipais de 2024, que é o comunicado do Banco Central, número 35.979, ele é de 2020 e ele tem orientações operacionais para as instituições financeiras. As obrigações, quando nós falamos de bancos, elas não se referem apenas a candidatos e partidos políticos. Os bancos também estão obrigados a algumas coisas. Por exemplo, eles precisam acatar em até 3 dias o pedido de abertura de conta de qualquer candidato escolhido em convenção. Não podem condicionar a abertura dessas contas a depósito mínimo, a cobrança de taxas ou outras despesas de manutenção. Podem cobrar, contudo, as taxas que normalmente cobram por outros serviços bancários. Por exemplo, se concederem cartão, se concederem talonário de cheque, então serviços específicos podem ser cobrados pelos bancos. O que eles não podem cobrar é uma taxa para abrir a conta, um depósito mínimo e as taxas de manutenção. Se por acaso candidatos e partidos solicitarem abertura de conta fora do prazo, os bancos precisam abrir. Quem avaliará uma eventual irregularidade pela abertura fora do prazo é a Justiça Eleitoral. E se o banco se recusar ou causar algum impedimento, embaraçar a abertura de uma conta bancária, ele pode ser responsabilizado pelo crime do artigo 347 do Código Eleitoral, que trata do crime de desobediência. Então, o crime de desobediência aqui poderá ocorrer. Bancos têm obrigação de identificar nos extratos bancários eletrônicos CPF e CNPJ de doadores e fornecedores de campanha, fazem isso pelo envio de extratos bancários eletrônicos para a Justiça Eleitoral em até 15 dias depois do encerramento do mês. A natureza das contas bancárias. Bancos somente podem aceitar nestas contas depósitos identificados pelo número de CPF ou CNPJ. Embora aconteçam erros, esta é a exigência. Estas contas bancárias não possuem sigilo. Então, tão logo a Justiça Eleitoral receba os extratos eletrônicos, ela disponibiliza na internet assim que eles forem recebidos. E estes extratos precisam identificar toda a movimentação financeira da abertura até o encerramento da conta. Não identificar CPF, CNPJ de doadores e fornecedores também sujeita os bancos ao crime de desobediência. Mas aí vai um alerta para você, que é candidato e partido político. Tenha sempre o documento bancário em mãos. O documento bancário que comprova aquela transação. Porque na falha do banco de informar a Justiça Eleitoral corretamente nos extratos eletrônicos, você poderá imediatamente suprir esta falha com os documentos.
Então, não há sigilo bancário sobre nestas contas predomina o interesse público. Então, tão logo os extratos eletrônicos vão sendo emitidos, eles vão imediatamente para a internet, nas páginas da Justiça Eleitoral, na plataforma Divulga-Can de Contas, onde é possível acompanhar em tempo quase real o financiamento das campanhas eleitorais de candidatos e partidos políticos. Temos uma novidade também para esta eleição, que é a possibilidade, lá ao final da campanha eleitoral, caso o candidato não transfira a sobra de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para o Tesouro Nacional, porque aquilo que ele eventualmente não utilizar pertence ao Tesouro Nacional, deve voltar às contas da União. Caso ele não faça, o banco fará de forma unificada, ou seja, ele vai buscar todas estas sobras em todas as candidaturas que ali estão naquele banco e vai recolher de uma única vez ao Tesouro Nacional. Mas veja, isso não resolve uma irregularidade que o candidato vai ter cometido, que é a de não ter transferido esses recursos. Esta irregularidade será apontada na sua prestação de contas e ele vai responder por ela, junto a eventuais demais irregularidades que cometa, justamente em relação à aprovação ou não das suas contas. Esta é uma decisão que a Justiça Eleitoral vai tomar considerando a totalidade das eventuais irregularidades que existam nessa prestação de contas. E por fim, vamos tratar das infrações ao regramento sobre as contas bancárias. Quais são as sanções caso haja o descumprimento de qualquer uma das regras que nós acabamos de ver? Bem, nós podemos dizer que aqui estão as infrações mais graves que se pode cometer no financiamento de uma campanha eleitoral. As sanções previstas pela Lei das Eleições e também pela Resolução 23.607 do Tribunal Superior Eleitoral são gravíssimas. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não passem por estas contas bancárias de campanha eleitoral desaprovam as contas. É uma causa objetiva de desaprovação de contas. Do mesmo jeito, arrecadar recursos que não transitem por estas contas bancárias de campanha eleitoral, porque aí nós estaremos diante do Caixa 2. E mais, se for comprovado o abuso de poder econômico pelo candidato, vai ser cancelado o registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já tiver sido entregue, ou seja, haverá a perda do mandato. Daí a importância de conhecer estas regras de prestação de contas em minúcia, conhecer todos os procedimentos para evitar desaprovações de contas e consequências tão graves. Se você quiser saber mais sobre a matéria do financiamento das campanhas eleitorais, prestação de contas, como realizar gastos eleitorais e estar preparado para as eleições municipais de 2024, acompanhe o canal e também siga no Instagram o perfil da Omnia. Lá você terá acesso a todas as capacitações que estarão disponíveis para as próximas eleições. Obrigada!